noite, paz do Senhor. Eu venho aqui hoje para vocês contar o meu testemunho. Testemunho de vida. São várias bênçãos que o Senhor me entregou ao percorrer da minha vida e o Senhor tem me incomodado para que eu venha contar o meu testemunho e contar aquilo que eu prometi que eu ia testemunhar e que Ele me entregou. Gostaria, antes de tudo, de deixar uma palavra. Salmos 50 diz assim: O Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele e haverá grande tormento ao redor dele. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti. Sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios, o holocausto que estão continuamente perante mim. Da sua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais. Porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhões de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifícios de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. E invocar-me-á no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Em um momento, eu lendo esta palavra, Deus diz: paga-me os teus votos, e no dia da angústia eu te livrarei. É interessante quando o Espírito Santo fala com a gente, quando Deus nos cobra algo. Existem pessoas que não acreditam, entendeu? Que Deus nos cobra, mas Ele nos cobra. E Ele me cobrou, porque eu prometi. Havia um tempo, acho que foi em 2016, eu estava num momento muito difícil, eu e meu marido desempregados, nós vendíamos frutas na feira, ele ainda recebendo o seu seguro, e eu lá, ajudando, e ele também vendendo frutas, e para comida nós tínhamos, para comer, graças a Deus, Deus nunca deixou faltar, mas não tínhamos para pagar o nosso cartão, a gente não tinha. Então a gente se desesperou, porque isso nunca havia acontecido. E eu, chorando, pedi a Deus, me ajoelhei em nosso quarto. Ele estava deitado na cama, me ajoelhei, ele chorando, e eu também desesperados, porque era uma dívida, e entre outras coisas que nós estávamos passando também. E eu me ajoelhei e pedi ao Senhor. Isso era entre o dia 19 a 23 de setembro de 2016, eu lembro muito bem. E eu pedi a Deus, coloquei prova de Deus, porque a sua palavra diz, isso é bíblico, nós podemos sim fazer prova de Deus. E eu fiz prova de Deus, e eu disse: Senhor, se assim for a tua vontade, até o final deste mês de setembro,
de 2016, um de nós estará com a carteira assinada. Eu tenho fé, porque a tua palavra diz que o justo não mendigará o pão. Eu confiei nesta palavra. Eu confiei que Deus supre todas as nossas necessidades. Foi difícil, foi dolorido, foi um momento muito difícil que nós passamos. E eu fui entregar um currículo. No dia seguinte, eu já tinha colocado outros currículos na internet, Líder, Formosa. E eu fui em outro lugar entregar meu currículo. Imaginei que seria lá. Quando eu cheguei em casa, meu celular tocou. E era do Líder. E eles pediram para que eu viesse comparecer às 2h da tarde na central do Líder, e eu fui. Naquele mesmo momento eu me ajoelhei e agradeci ao Senhor. Porque naquele momento, Deus falou no meu coração que ia me contratar. Eu ainda ia passar por várias etapas, né? Era muita gente. Fui, fiz a entrevista, passei na entrevista e no dia 1º de outubro eu já estava trabalhando. Ou seja, antes do dia 1º, minha carteira já estava assinada, assim como eu fiz prova do Senhor. Falei, se for assim a tua vontade, eu creio e eu tenho fé que tu és poderoso para fazer. E Deus fez. E meu esposo passou alguns anos sem trabalhar. Ele fazia bico, ele trabalhava como árbitro de futebol, fez curso, se formou. Mas não era muito o que ele ganhava. Ele queria trabalhar de carteira assinada, queria ter o trabalho dele, queria continuar na arbitragem, mas queria também trabalhar. E nós oramos, isso demorou mais ou menos uns 2 anos. E ele muito triste, angustiado, né? Quem é homem sabe que é difícil. Não está trabalhando, não está dando o principal para dentro de casa, e era complicado. Ele ficava muito triste, muito abatido. E eu orei ao Senhor, e ele também orando a Deus. E houve um dia que ele me levando de bicicleta à parada do ônibus para eu trabalhar por Líder. Ele disse, eu vou confiar no Senhor e só vou esperar. Eu não vou mais me desesperar, não vou mais me angustiar, eu vou só confiar no Senhor. E eu disse, agora sim Deus vai agir. Porque Deus não age na dúvida, no desespero. Deus age através da nossa fé. A palavra de Deus diz, se tu tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, você vai transportar montanhas. A palavra de Deus diz, tudo o que pedires, crendo em seu coração ao Senhor, Ele fará. Então, a fé é muito importante na nossa vida. Ela é o combustível do cristão. A dúvida, a angústia, elas são inimigas da fé. A murmuração, então, ela anula a tua fé. Porque a murmuração ela é irmã gêmea da dúvida. Tu tá murmurando. Tu não tá crendo, porque se tu tivesse crendo em teu coração, você jamais iria murmurar. Porque você ia confiar no Deus em que tu serve. Então, por muito tempo, nós passamos murmurando. Foi que demorou. Quem sabe esse trabalho era para ter vindo antes. Ou não, não sei. Mas o que eu vim contar é que depois de 2 anos de eu trabalhando, em 2018, no final de 2018, ele começou a trabalhar. Deus entregou a ele o trabalho dele também.
E eu disse ao Senhor que se Deus entregasse a ele